Olá, queridos alunos, olá pessoal do Desenrolado.com, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o professor Diego Leitão de Física e hoje é o dia de a gente desenrolar essa matéria tão gostosa e tão envolvente. Eu quero convidar você a estudar comigo hoje um assunto muito bacana. Esse assunto é trabalho. Talvez você se pergunta, trabalho? Puxa, eu também vou ter que trabalhar em física? De fato, a gente também trabalha em física. Só que, veja bem, o conceito de trabalho dentro de física é um pouco diferente do conceito que você tem de trabalho na vida real. Vamos supor uma pessoa que foi contratada apenas para ficar segurando a mochila de uma madame enquanto ela está resolvendo um problema no banco. Simplesmente segurar uma mochila enquanto espera alguém no banco. Do ponto de vista social, isso é um trabalho. A pessoa pode até receber uns trocados por essa tarefa. Mas, do ponto de vista físico, não, aí não. Nós temos que ter alguns critérios para que haja a realização de trabalho. Mas, professor Diego Leitão, aonde é que eu devo me enfiar no conceito de trabalho? Como é que eu vou guardar isso no meu cérebro? Muito fácil. Veja bem, trabalho tem a ver com a transferência de energia. Ora, meu caro aluno, você deve perceber que sem transferência de energia jamais haverá realização de trabalho. Então, para nós, o conceito de trabalho está muito ligado ao conceito de energia. Se você não souber o que é energia, não vai saber o que é trabalho. Rapidamente, energia é o combustível necessário para a realização de qualquer tarefa. Tudo o que acontece no nosso dia a dia requer o uso de energia. Portanto, trabalho vai ser uma transferência de energia. Para um carro funcionar, por exemplo, ele precisa de combustível, que fornece a ele energia, pois a queima do combustível para liberar energia ao carro envolve a realização de um trabalho. Rapidamente, eu quero que você entenda então esse preenchimento. Sempre que nós falarmos em conversão e transferência, pensando em trabalho, de que, Diego? De exatamente energia. Muito bem. E agora, vamos direto ao ponto na análise do trabalho de uma força constante. E aí eu quero recapitular com você como uma força poderá ser caracterizada constante. Se força é um vetor, ela é caracterizada constante através de três critérios. O primeiro é o módulo, o valor da força. Sempre que uma força é constante, ela preserva o seu valor. O segundo é a direção. A direção da força é a reta sobre a qual a gente vai trabalhar. E, finalmente, o sentido. Então, professor, quer dizer que sempre que uma força for constante, ela deve manter valor, direção e sentido. Exatamente. Aqui está um ótimo exemplo, no qual temos uma força F atuando sobre um determinado bloco. Esse bloco terá uma massa M e só para facilitar, eu gostaria de levar em conta o fato de que o chão é liso. Nós estamos desprovidos aí de rugosidades. Não tem aspereza nenhuma. Ora, a força F está aplicada a esse objeto na ocasião em que ele se encontra na posição A. Digamos que o ângulo θ seja o ângulo formado entre a força F e a linha pontilhada do deslocamento em que o objeto vai estar. Bem, este objeto irá ser deslocado de A até B. E eu quero que de A até B tenhamos um valor D para o nosso deslocamento. Quando você decompuser o vetor força, observe bem, meu caro, ao fazermos a decomposição desse vetor, nós iremos obter uma componente exatamente aqui e uma outra componente exatamente aqui. Muito bem, essa componente terá valor F cosseno de θ. Veja, o ângulo θ está colado a essa componente, F cosseno de θ.
Já essa componente aqui será F seno de θ. Afinal de contas, o ângulo não está colado, está separado. Professor, mas e aí? Tendo eu feito a decomposição, eu posso deixar de olhar para o vetor força e passar então a olhar apenas para as componentes. Uma vez que eu tenho F cosseno de θ e F seno de θ, e que esse objeto vai se mover na linha AB, eu pergunto a você, qual das duas componentes deve ser responsável por ajudá-lo ao longo do seu movimento, na linha do seu deslocamento? F seno de θ ou F cosseno de θ? Ora, professor, logicamente, F cosseno de θ. Ela está na própria direção e também no mesmo sentido do deslocamento, pois define-se o trabalho de uma força constante como sendo, vamos usar essa letra grega, tal, o trabalho de uma força é uma grandeza escalar, basta um valor e uma unidade, ele vale essa componente vezes esse deslocamento. Portanto, chegaremos em F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ. Atenção, meus caros alunos, queridos estudantes, estamos desenrolando trabalho em física. Olha só que relação importante. Bom, então, com base nessa fórmula que eu acabei de apresentar, eu quero te convidar, meu nobre estudante, a ver comigo 3 casos de aplicação do trabalho de uma força constante. Todos eles são altamente caíveis nos nossos vestibulares. Vamos lá. O primeiro caso é o caso em que o ângulo θ é 0 grau. Professor, o que é que isso significa? Como você pode observar nesse desenho, o nosso objeto está vindo de A para B. E a força F que atua no objeto está na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, a mão da pessoa age no objeto na própria direção e sentido do deslocamento. Então, realmente, o ângulo θ é 0. Se o nosso objeto vai se deslocar do ponto A ao ponto B, experimentando um deslocamento igual a D, quanto vai valer o trabalho da força F? A expressão não era F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ? Quando o ângulo θ é 0 grau, o cosseno de 0 grau é o maior valor possível, mais 1. Então esse é o caso justamente em que o operador, a força F, está transferindo a maior quantidade possível de energia a esse objeto. E nós diremos que o trabalho da força F será igual a mais F vezes D, simplesmente pelo fato de o cosseno de 0 grau ser mais 1. Lembre-se bem, é nessa situação que um operador está transferindo a maior quantidade possível de energia. O segundo caso, está logo aqui ao lado, é o caso em que o ângulo θ é 180 graus. Nessa ocasião, o deslocamento do objeto é de A para B, porém, a força F que o operador, a pessoa está aplicando no bloco, se opõe ao deslocamento. Veja, o objeto está indo para B, mas a força atrapalha o deslocamento puxando contra. Bom, caso a gente analise o ângulo, não é tão difícil perceber. Veja bem, ó, este ângulo aqui, entre a força F e o deslocamento, é um ângulo de 180 graus. Então, caso o nosso objeto venha de A até B, experimentando um deslocamento D, quanto vai valer o trabalho da força F? Lembrando apenas que se o ângulo é 180 graus, o cosseno de 180 graus, professor, acho que eu me lembro, menos 1, perfeito. Inclusive é o menor valor possível. Logo, esse é o caso em que a gente vai retirar a máxima quantidade possível de energia. É quando a gente vai estar eliminando, tirando do sistema. Bom, então o trabalho vai valer menos F vezes D, porque o cosseno é menos 1. E ainda temos o terceiro caso. Muito bem, então este caso é exatamente o que você vê aqui. 90 graus. Agora eu quero que a força F aplicada pelo operador no objeto
Quem é o operador, Diego? É a mão de alguém, é uma pessoa que está ali, ó, interagindo com o bloco. 90 graus, o objeto está se movendo de A para B, na linha horizontal, e a força aplicada ao corpo está na vertical. Ah, então realmente eu consigo perceber, professor, que o ângulo é de 90 graus. E quanto é mesmo, na tabela trigonométrica, o cosseno de 90 graus? Um valor muito, muito importante. 0. Pois é exatamente esse o caso em que a força não realiza nenhum trabalho. Nesse caso, o operador nem está entregando, nem tampouco está retirando energia do sistema. O trabalho é nulo. O trabalho da força F é nulo. Nesse caso, no deslocamento de A até B, a força não realiza trabalho. Um ótimo exemplo, nesse deslocamento horizontal, o nosso objeto está indo para a direita, eu tenho a força peso de interação com o planeta e a força normal de interação com o chão. As duas estão na vertical e o objeto se move na horizontal. Professor, quem realiza mais trabalho? A normal ou o peso? Nenhuma nem outra, uma vez que ambas estão perpendiculares ao deslocamento. Eu espero que você tenha conseguido desenrolar tudo até aqui a respeito de trabalho. Um beijão para todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!